Graça e paz, pessoal. Estamos aqui dando início aqui no Gadcast. Estamos aqui, meu nome é Álvaro Júnior. Estou aqui com o nosso amigo Elias. E aí, galera? Fala aí, Elias. Estamos aqui nesse formato, né? A gente começou naquele tempo, só que deu uma pausa, mas voltamos com tudo. Não vamos mais parar, mano. Não vamos parar. E hoje é um dia bem especial. Nós vamos estar aqui com Maiane. Diga aí, Maiane, se apresenta pro povo. Oi, gente, a paz. Meu nome é Maiane, né? Como ele já falou, Josiane Maiane. E estarei hoje aqui falando de milagre. Porque Maiane, a vida dela é realmente um milagre, cara. Eu não sei se Elias não era da época da igreja. Eu ouvi muito pouco. Eu ouço algumas coisas assim, pregação, Maiane, aconteceu isso, mas todo não, eu tenho algumas. O que aconteceu na vida de Maiane, assim, mexeu com toda a igreja, né? Movimentou a igreja, sacudiu a igreja, fez a igreja orar mais, né? E se unir, realmente ser um, né? Eu não sei, a Maiane estava internada, ela não viu nada do que estava acontecendo, mas foi uma movimentação de oração como nunca vi igual, assim, um relógio de oração sem falha, né? E aí a gente vai estar conversando aí um pouco aí, falando sobre milagre, falando sobre o poder de Deus. E eu quero começar aqui com um texto que fala aqui em Tiago 5, do 13 até eu acredito, até o 19. Diz assim, entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Olha que legal isso. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Olha que tremendo isso. Aí diz assim, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns para os outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O interessante desse texto aí é que eu não sei o senhor, mas eu sempre li ele com relação a... Fala mais perto. Tá bom assim? Eu sempre li esse texto com relação a pecado. Quando você está em pecado, confessa uns com os outros para ser... Mas o contexto dele é cura mesmo, de doença, cura, né? E tem muita cura, tem muita doença que é também por causa do pecado, né, sim, cara? Sim, então, assim, tu vai ver, né, perdoados são os seus pecados, que a pessoa é curada, né, cara? Na Bíblia tem um cara que tinha problema na coluna, que era endemoniado. Que era endemoniado, Tem muita coisa que é através do pecado. Acho que tem alguns salmos também de Davi que vai falar sobre isso, né? Sim. Os ossos, né? Doem. Né? Então, mas é bem interessante esse texto sobre a oração com fé, né? Às vezes a gente sonha em ver sinais, ver as coisas acontecendo, né? Quem nunca sonhou em ver um paralítico andar, um cego ver, um surdo ouvir, né? Eu lembro que um tempo atrás eu estava no centro aqui de Petrolina e tinha um aleijado na cadeira de roda que falava sempre ali no centro, bem conhecido de todo mundo. É o patrimônio ali do centro. E ali eu tava, cara, queimando, sabe, orando e tal. E aí teve um dia que eu fui lá, botei a mão na perna dele, em nome de Jesus, levanta e anda, orei por ele. Aí sabe o que aconteceu? Nada, ele não levantou e não andou. Eu falei, Senhor, e o Senhor falou assim, continua orando, continua liberando cura, que um dia o paralítico vai andar. Né? Se ele não andou, mas eu acho que andou alguma coisa dentro de mim para expressar fé, né? Eu acho que a gente fica naquela coisa, será que eu faço, será que eu não faço, será que eu oro por alguém? Quantas pessoas a gente encontra na rua, né, doentes, né, e aí pedindo socorro, cai na nossa mão, não sei, que todo crente ele atrai, é um para-raio de pessoas com problemas, né? A igreja é para-raio de bêbado. A tribo é para-raio de doido, né? É muito doido. Eu fiz uma oração um tempo atrás assim, Senhor, manda os doidos, Senhor, manda aqueles que ninguém quer. E Deus ouviu a oração e mandou só doido, mano, só doido mesmo, né? Só doido não, tem umas normal também, né? Mas tem todo mundo se identifica com a tribo de Gade. Eu quero falar para você que é aqui da tribo de Gade, né? Você se identifica por isso, porque aqui todo mundo é meio doido. Começa pelo pastor da igreja, né, gente? Mas voltando a falar, né, de coisas sobrenaturais, estamos aqui com Maiane. Eu já ia falar de Jeane. Não. Tava confundindo o nome dela com Jeane. Não, Jeane é outra pessoa, Jeane, gente. Maiane vai falar um pouquinho aqui. Maiane tá quanto tempo na tribo, Maiane?
Tem a idade mais ou menos de Eloá, acho que 12 anos já. 12? Desde, não, 11 anos. Desde Não, o início mesmo. É porque ela então. tinha 2 aninhos, então é 10. É eu 10 lembro que quando eu anos, né? cheguei, ela tinha 2 aninhos. Eu conto dessa 10 forma. anos lá. Cara, teve um atrás, teve meu uma, amigo. Lá no iniciozinho. uma coisa aqui eu quero chamar alguém que acho que o pastor chamou alguma coisa para orar no final da pregação, né? Aí a Eloá veio. Eloá veio e tal. Aí a menina chegou, ela é nova na tribo? Não, pô, ela fundou a tribo. É porque ela mudou de tanto muito. tempo que ela tem. E ela mudou muito de um tempo pra cá, que a gente Muito, não tá reconhecendo ela, que ela cresceu Verdade, muito rápido. verdade. Que massa, né, cara? Então, desde o começo, né? Desde o Para início. quem não conhece, a tribo é uma igreja. O nome Tribo de Gade. O nome Tribo de Gade aconteceu, foi na sala da nossa casa, orando, né, com os irmãos, um grupinho de improváveis. E nós recebemos a visita de Gregório McNutt, né? Foi algo tremendo, assim. E Gregório chamou, junto com o Rodrigo Medeiros, chamou a liderança, só a gente não sabia nem o que era para fazer, homem. E sentamos no chão da sala assim, e Gregório e Rodrigo começaram a profetizar, falando sobre a tribo de Gade e as características dos gaditas, né? O menor vale por 100, o maior vale por 1000. E começou a profetizar, né? E vocês são a tribo de Gade. Então, desde aquele dia, a gente saiu com essa identidade. Então, muita gente pergunta, por que é a tribo de Gade? O que é isso? Tem gente que fala assim, é tribo de Já. Não, tribo de Já é outra parada, é outro negócio, irmão. Tem cara que eu pego o Uber, ele fala, eu tô levando você agora pra tribo de Jade. Já. Pô, e já dá uma ouvi- menina daqui da igreja. O cara Jade montou uma tribo, irmão. Eu já ouvi falar tribo de gado, cara. Eu falei, Pô, não, aí é não. outra parada também. Aí Jesus já não, falou, obrigado. Não é a gente, já falou isso. Jesus Emanuel. Fala Ele isso. falou, Não. tribo de gado. Não é de gado, não é de gade. Não, e muita gente que é crente antigo e fala assim, mas o que é a tribo Não de sabe, Gade? mano. Cara, a tribo de Gade é uma das 12 tribos. Só tá na Bíblia, só. Vamos estudar a palavra que você vai começar a entender as tribos. Então é uma característica de guerreiro, né, cara? Eles tinham face de leões. Então Maiane se juntou à tribo de Gade já uns 10 anos atrás. Foi em que ano, Maia? Eu sou ruim de Agora memória tu para quer lembrar o complicar a nome. coisa, né? Vamos contar 10 anos de 2013. 2013, E mais nessa ou Pronto, média, 2013 é mais isso ou aí menos. mesmo. É porque Era eu onde conto da idade dela. Era no São Gonçalo, não era não? Era no São Gonçalo. No São desde o São Gonçalo. Gonçalo. Quando fundou. Não era no Coab 6. Não era na Coab 6, não. Uau, então faz Coab muito. 6 Valdemir, foi eu já conheci quando mudou a Valdemir, primeira conheci vez. Maiane lá na Filadélfia ainda. Quando o Gregório veio pra cá, vocês pegaram alguma conferência, Não, alguma coisa ou essa não? de Gregório não. A gente Não já foi. não tava. Uau, então faz muito. Foi bem no início essa de Gregório. a Foi gente bem não no pegou. começo mesmo. Mas faz tempo. No São Faz. Gonçalo faz muito tempo. Faz bem tempo. Aí fala pra gente aí como é que foi. Você conheceu a tribo junto com o Valdemir. Isso. Valdemir, pra quem não tá ligado, é o... É o É marido meu dela. esposo. É. Quando a gente chegou na tribo, a gente já frequentava outra igreja evangélica e, assim, a gente estava vendo que algumas coisas que estavam acontecendo não estavam conforme na palavra de acordo, Deus, né? E aí a gente, vamos procurar alguma igreja aqui próximo, porque era bem próximo de casa. Aí a gente foi visitar lá, na verdade já tinham falado da tribo pra gente, e a gente decidiu ir. No dia que a gente foi, o primeiro dia, não teve como não sentir a presença de Deus nesse ambiente, eu juro a você. Era como que eu sentisse, eu fechei os olhos para orar e passando louvor, eu sentia que alguma pessoa tocava a minha mão, tentando levantar a minha mão, sabe? Bem suave. E eu dizia, Algo físico mesmo, eu né? olhava assim, eu dizia, não tem ninguém tocando minha mão, por que eu estou sentindo isso? Coisas que eu não sentia na igreja anterior. Mas por que eu estou sentindo esse mover aqui? E deixando algo fluir. E realmente, tudo que Demi chorou muito no primeiro dia que a gente foi, porque tudo que ele falava na outra igreja, que as pessoas diziam, não, mas não é assim, ele escutou nessa igreja, que era realmente o amor de Jesus, né? Pregado, não a prosperidade, né, em si. Sempre prosperidade, falando sempre de prosperidade. Então, ele viu que realmente nessa igreja, realmente pregava aquilo que ele sempre quis abrir os olhos e dizer, não, mas não é assim. A pessoa chegava nele, não é assim, Valdemir. A gente tem que ver direitinho. Às vezes, quando ele queria fazer uma doação para alguém, que ele sentia no coração dele queimando, eu tenho que ajudar aquela criança, está passando necessidade. A gente encontrou uma vez naquele coisa do suco, o rei do suco. Uma criancinha pedindo, senta aqui com a gente, começou a comer, aí ele disse, onde é que é a tua casa? Eu vou conseguir uma doação para a tua casa, a gente vai juntar uma doação bem boa para a tua casa. Aí ele, tá bom. Aí ele conversou com o pessoal da igreja, a gente não tinha essa condição toda, mas sabia que a gente conseguia através das... Mas queimou no coração, né? Queimou no coração dele. Vamos lá, falar com a igreja para a gente conseguir uma doação bem boa para ele, uma cesta básica para eles, que lá tinha o culto da prosperidade, que as pessoas doavam, a gente também doava alimentos, feijão, arroz, tudo em quilo, né?
Aí, quando chegou na igreja, a igreja disse, não, mas não é assim, ele tem que frequentar a igreja, ele tem que não, mas a criança está passando fome. Igual tá na Bíblia, né? Assim, a gente sempre estava muito... É tipo uma troca, né? Você vem pra igreja que você vai ter que comer. Isso a gente não provém, né, da palavra de Deus, Não. que tem que a gente cuidar dos órfãos, da viúvas, e a gente viu que realmente aquela criança estava na necessidade e não teve nem como a gente chegar até a casa dele, sabia o endereço tudo, a gente ficou... Ele na verdade, ele se constrangeu, se irritou, ficou chateada e acabou que a gente decidiu sair de lá. Mas realmente a tribo era tudo aquilo que a gente... A visão da gente era a tribo. Porque tudo que a gente pensava, tudo que a gente falava era o que a gente viu lá, realmente. A gente tá estragado, moço. Estragado com o sistema. É verdade. É isso aí. Então aí você começou a frequentar a tribo, né? E vamos falar pra turma aí sobre o milagre, sobre a sua experiência sobrenatural. Mas né? depois que você chegou na tribo, assim, quanto tempo depois foi que se descobriu? Eu, na real, pra ser sincero, eu não sei nem qual foi a doença. Isso. Eu tô- Foi lúpus. Foi o quê? Lúpus, isso. Lúpus é uma doença autoimune que o nosso próprio organismo, em vez de nos defender... É tipo assim, a gente tem os anticorpos, né, que defendem de gripe e essas coisas, e ele acaba se estranhando dentro da gente e acaba atacando nossos órgãos. Entendi. As pessoas entendi têm como um agora. segundo um câncer. Tem muita gente que diz, você tem lúpus, aí já pensa, porque antigamente, por não encontrar tratamento suficiente para essa doença, muitas pessoas morriam realmente, era tipo um segundo câncer. O câncer era mais perigoso, o lúpus era como Agora um é algo segundo. adquirido, algo... Não, não é contagioso, não é algo adquirido. Eles ainda não têm um exato, assim, uma comprovação exata do que transmissão, causa. sim. Só dizem que às vezes podem ser fator genético, É isso que eu ia perguntar. fator genético, ou por conta de medicações tomadas de forma inadequada, tipo tomando medicações por conta própria, e também outras coisas que eu não estou lembrando agora, mas algumas coisas que influenciam nessa questão. Mas não tem ainda assim, questão de contagioso não é pego de uma pessoa para outra, Sim. é só questão autoimune mesmo. Aí quando chegou na tribo, foi quanto tempo depois que O que aconteceu essa aconteceu situação? foi de 6 anos. Se eu cheguei, não, peraí, 2013, 14, 15, 16, foi depois de mais ou menos 3 a 4 anos. Foi em 2016 que tudo aconteceu. Eu lembro que quando você começou a ter uma febre, não sei se você chegou aí na minha Foi, casa, não foi? isso, Foi lá em Então você já casa. estava totalmente alicerçada na tribo de Gade. Tava na sim. tribo. Eu lembro quando ela teve uma febre, tava meio ruim e tal, Isso. aí foi lá. No início, eu tive até um desmaio dentro da igreja. Foi em janeiro de 2016. Em janeiro de 2016, eu comecei a sentir enjoos assim, estranhos. Eu disse, gente, que enjoo. Foi muito rápido. Eu engravidei em dezembro, janeiro já estava sentindo enjoo. Sim, é isso que eu ia perguntar. Ela tem 3 filhos, né? Não, Tava- Pedro, Mateus, Eloá e Jesus. Pedro e Mateus meus enteados. Verdade. E Eloá e Jesus são meus 2 filhos. Pronto. Eloá, E você já estava grávida de qual? de Jesus. Jesus Que é Emanuel. o mais novinho. Isso, o mais novo. Eu engravidei em dezembro, a gente fez uma viagem para Morro de São Paulo. E lá eu tive essa bênção. Porque foi a nossa viagem de lua de mel que a gente não tinha tido antes, eu e meu esposo. E aí eu engravidei dele, só que só vim descobrir em janeiro por conta dos enjoos. Justamente os enjoos era que estava me atrapalhando muito, que eu não estava conseguindo comer e a nada. pessoa fica meio confusa, porque é normal uma grávida ter enjoo, né? Isso. Aí eu fiquei assim, mas meu enjoo era bem mais diferente do que, assim, era algo estranho, porque não conseguia comer nada. Aí eu comecei a ficar fraca. E aí isso é estranho, né? Tudo eu vomitava. Botava pra fora e eu achava muito estranho. Eu disse, Demi, eu acho que tô grávida, que eu não tô conseguindo comer nada. Aí fizemos exames, realmente deu que eu estava grávida. E aí, quando eu fui falar para ele, eu lembro que ele estava na rede, e eu falei bem assim, Demi, deu positivo. E ele começou a chorar. Só que ele chorou, e eu também comecei a chorar, porque eu disse bem assim, você lembra do sonho que eu tive? Diz bem assim, você lembra do sonho que eu tive? Ele disse, lembro, por isso que eu estou chorando. Eu acho que agora não era o momento de eu estar grávida. Aí ele disse, porque eu tive um sonho anteriormente em que eu estava internada, deitada numa maca, e minha mãe... Assim, dá vontade de chorar quando eu falo essas coisas, porque foi muito, muito assim, parecia que tinha algo me avisando. Uhum. E minha mãe olhava para mim e só dizia assim, eu acordava e minha mãe dizia, minha filha, eu pensei que você não queria acordar feliz. Aí acabou o sonho. E em seguida, eu tive outro sonho depois de um tempo, em que minha mãe vinha, o médico, eu estava deitada, ia ter Jesus Emanuel, que na época não sabia que eu ia ter, mas ia ter um bebê, e quando minha mãe, sempre estava minha mãe no sonho. Ela vinha de frente, o médico vinha com o bebê no colo, triste. Tipo assim, eu vim entregar teu neto.
mas ela não sobreviveu. Nossa. Aí esses dois Ah. sonhos mexeu muito comigo. Mexeu muito, e a Então, gente chorou muito. Vocês já estavam numa expectativa de, cara... Dois pode dar sonhos ruim. que... eu disse, se você sonhou com o bebê, sonhou com esse sonho que você estava internado, ele sentiu algo e eu também senti algo. Muito forte. No momento que ele chorou, eu chorei. E aí eu abracei ele tudo, fiquei lá com ele, mas eu fui no banheiro, orei e disse, Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas você já sabia que tinha lúpus, né? Não sabia. Não sabia. Não sabia. Acho que a expectativa era de, cara, eu acho que pode ser um aviso que ele vai nascer morto. Era isso ou não? Na verdade, eu pensava que eu realmente não ia resistir, né? Entendi. Por conta realmente do sonho do que Deus já aconteceu. estava avisando alguma coisa que ia acontecer. Alguma coisa. Aí, nisso, eu tive esses enjoos, tive um desmaio na igreja. Eu estava bem atrás, lá atrás, quase ninguém não viu, porque ele me pegou e ele me levou para fora para tomar um ar. Aí ele, mas vamos fazer exames urgentes. Aí começou a fazer os exames, e nesses exames eu estava muita febre, como você falou, muita febre. Comecei a dar... além do enjoo e das febres, tinha algumas dores de cabeça, Desmaio, né, que dores você na falou. perna, muitas dores nas pernas, eu sentia. E aí eu fui para o hospital, mas toda vez que eu ia para o postinho, porque o IMIP só atendia urgência daqui da cidade, né? Só atendia urgência. E quando eu ia, eles me mandavam ir para o postinho. Quando eu chegava no postinho, aí eles diziam, eu estou indo para o IMIP, só que quando eu chego lá, eles mandam vir para cá, porque diz que minha febre, quando eu chego lá, já tem passado. Aí ele disse, você está dando febre grávida? Eu disse, tô. E todo dia uma febre muito rápida. Ela vinha e ia embora rápido. E era queimava mesmo de febre. Aí eles Intensa, mas não durava muito. não durava muito, era muito rápido. É tanto que era o tempo da gente chegar no hospital e a febre já tinha passado. Quando botava em mim, já tinha passado. Ele disse, não, você não tem nada, não está dando febre, não tá, vai para casa, vai para o Aí posto. o hospital público, né? Saúde Aí, complicado, né? aí foi no momento que ela disse assim, ó, quando você sentir, você consegue sentir que você vai dar febre? Eu sim consigo, porque eu começo interno, né? Os olhos começam a ficar quentes, o hálito molejo, também né? quente. Aí eu disse, quando você começar a sentir, você corre para o hospital, porque quando você chegar lá vai estar o tempo deles ver que você está dando febre, porque isso é muito grave, você está grave, você precisa de uma urgência. Aí eu, tá bom, aí foi o que eu fiz, que eu lembro que quando eu saí, minha filha ficou com minha mãe, eu disse, eu gosto muito de alguns detalhes, porque eu disse bem assim para minha filha, mamãe volta, viu? Eu acho que eu deixei ali firmado, mamãe volta. Aí, Loa. Só que mamãe não voltou de imediato, né? Porque no dia que eu fui para o hospital, os médicos viram meus exames e viram que estava tudo desregulado. Adulterado. Plaqueta, leucócitos, muito, muito, muito. Eles disseram que estava muito fora do normal, que eu precisava ir para a UTI. E eu estava... esqueci também de dizer que eu estava com uma dor no rim, na parte do rim. Eu disse, eu acho que eu estou Caraca, muita com algum coisa, velho. problema Foi no pesado, rim. cara. E esse problema no rim, eles falaram, quando ele só triscou assim, que eles dão uma pancadinha para fazer um teste, né, no rim. Ô, Maiane, agora isso aí tu tava com quantos meses de Jesus? Só num mês, que foi de Meu dezembro. amigo, isso aí. Quando eu tava perto de quando já veio pro segundo Olha, mês. Esse moleque é um milagre andando, né? Milagre. velho? Ele foi desde o começo da Desde o gravidez. começo. Desde Eu o lembro comecinho. que no meio da crise, assim, Eloá chegou a ir lá para casa também. Foi, eu fiquei muito feliz porque muitas pessoas cuidaram dela. Minha preocupação quando eu acordei do coma, que eu ainda vou falar do coma, eu perguntei por ela. Foi a primeira coisa que eu perguntei, com quem ficou Eloá. E ela disse, não se preocupe, porque o pessoal da igreja está Toda a ajudando, igreja, minha toda a mãe, igreja sua se envolveu. mãe. A igreja vão sendo se igreja, né, revezando. Cara, vão- eu vejo assim que tudo que aconteceu com Maiane foi um processo de cura para a própria igreja também. É isso que eu ia falar. Isso. Foi um processo de cura para a igreja. A gente viu Deus agindo na igreja, transformando o que é realmente igreja, né? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, da gente ser unânime, todo mundo em oração, em fervor, sabe? E foi incrível de ver, assim, ninguém brincava, mano. Ninguém tava brincando. É aquela Assim, parada, né? comprou a briga, eu não sei se a Maiane não sabe, mas eu briguei até com uma moça que ela trabalha na área de saúde, mas não sabe quem é, mas vou falar. E aí... Fala aí, pô, brincadeira. E aí essa moça chegou pra mim e falou assim, olha, pastor, eu falei em casa, no caso que Maiane tá, é impossível ela sair viva. Não tem como ela sair viva. E eu peguei, aí eu dei um grito e falei assim, mas ela vai sair viva. Aí disse, não, pastor, é porque é impossível mesmo na situação. Eu fui lá, eu conheço os médicos e tal, conheço o pessoal. Eu falei, mas ela não vai morrer. Dei um grito com ela, aí a mulher saiu lá de A gente casa. tá fazendo um podcast com a Maiane agora, moça. Aí a gente disse, você sabe quem é, você sabe dessa história. Sei. Então, eu dei um grito com ela lá em casa, lá, eu falei, mas ela não vai morrer. Então, assim, eu vejo que Deus, ele fez a gente comprar a briga. A gente quis comprar a briga. Eu falei, cara, eu vou comprar essa briga. Eu lembro que toda vez eu orava com o Lu na varanda da nossa sacada, assim. E a gente estava lá toda vez, a gente não deixava passar um minuto
sabe? Assim, a gente chegava no horário certo, assim, para cumprir o relógio. Acho que todo mundo estava cumprindo exatamente. Né? Mas fala Interessante aí. que essa intercessão chegou até mim em sonho também. Uau. Vocês sabem, né, que eu contei essa parte do sonho. E retornando à questão da internação, quando ele falou que ia para a UTI, eu quis questionar porque eles não, você só vai ficar mais observada. E já, quando fala UTI, a pessoa já fica... É mais um observada. negócio pesado. Já né, é uma cara? parada mais séria, mano. É verdade. E eu fiquei justamente assustada por conta disso. E quando eu fui para a UTI, eu não, assim, eu não sei o que aconteceu. A última cena que eu lembro era que eu não sentia fome, porque sempre tudo que eu comia eu vomitava. Aí eles pediram para aplicar um Plasil diretamente na veia, e aí eu tive uma reação de imediato, de falta de ar. Fazer um medicamento? Para anti-enjoo, isso. Aí, quando aplicou, de imediato eu tive uma reação de não sentir o ar entrar nos pulmões. Eu ficava tentando respirar e comecei a me sentir sufocada, e a menina se apavorou. Quando eu retornei para o médico até disse não era para ela ter aplicado na veia, era para ela ter te dado para tomar, porque geralmente esse remédio dá algumas reações, principalmente para quem é alérgico. E aí depois passou, botaram oxímetro e tudo, foi passando aos poucos. Depois disso, quando eu fui para a UTI, eu só lembro da cena de uma mulher comendo assim do lado muito, e eu não conseguia comer nada e dormir. E aí as cenas ficaram bem vagas na minha mente. Eu lembro que eu acordei porque como eu tomei, quando eles me sedaram, deram muito substância amnética, eles disseram que eu ia esquecer muitas coisas. Eu esqueci de pessoas da igreja que chegou lá para visitar e disse, você lembra de mim? Eu não lembrava, cara? porque era muita substância amnética dentro da sedagem, né, para poder eu ficar em coma, para poder fazer o tratamento. Isso é barril. E quando eles fizeram, chegaram lá para... No outro dia, na verdade, eu lembro de eu sangrando, comecei a sangrar pelo nariz e nisso ficou sufocando, né? Automaticamente, quando saindo bastante sangue, fez uma poça assim, de sangue da minha mão. E os médicos começaram a subir, vir assim para cima de mim. Eu empurrava e eles tentando botar alguma sonda, porque eu não estava conseguindo mais respirar. E aí, foi no momento que eu apaguei, porque eles tiveram que me sedar para poder deixar eles fazer algo em mim, que eu não deixava. E aí, começou tudo dali. Fiquei Isso tudo aí aconteceu desde que você chegou no hospital, foram quantos dias? Tudo isso? Eu não lembro direito, mas eu acho que foi de um dia para o outro. Assim que eu fui na UTI. Tudo isso em um dia para o outro. Cara, muita coisa. Porque as pessoas foram me lembrando quanto tempo eu fiquei. Assim, você ficou 30 dias em coma induzido para fazer o tratamento. No momento que eles tentavam tirar a sedação de você, já não conseguia mais. Era como que eu passasse do coma induzido para um coma mesmo. Não conseguiam mais tirar do coma. E eu tinha várias oscilações. No momento, aí foi na primeira vez que eles tentaram tirar, eu tive a primeira parada cardíaca. Eles tentaram tirar a sedação e aí eu tive a parada. Não lembro da primeira, mas lembro da terceira. Eu tive 3. Uau! Ou seja... Diga aí, moço. Teu coração parar 3 vezes? 3 vezes. Parada cardíaca coração depressão. parar já era, mano. Isso. Parada cardíaca, tipo assim, eu tive minha avó internada. Quando dá parada cardíaca, tipo assim, cara, acho que já era, tá ligado? Isso. Foi uma colega minha chegou, fez no dia que eu soube que você teve a segunda, eu pensei, eita... Maiane não vai mais sair dessa. Abala a fé de algumas a maioria pessoas. das pessoas, claro. Que, tipo assim, vai pra primeira, beleza. Aí já dá um baque. Quando vai pra segunda, a galera fala, cara, não volta, mano. Não volta, eu acho que não volta. Teve 3. 3. E uma das eu tava já sem a sedação. As 2 primeiras eu não sabia, fiquei sabendo quando eu saí da sedação. E a terceira eu tive no momento que... Explicar uma coisa que acontecia dentro do hospital, que eu ficava amarrada assim, com os braços abertos, porque eu tentava puxar, inconscientemente, eu ainda me mexia e tentava puxar todos os aparelhos, tudo que tivesse em mim eu tentava puxar, eles me amarravam. E a terceira foi justamente quando as enfermeiras vieram me amarrar. Eu me desesperei, eu estava acordada, eu disse, não me amarra, porque eu ficava agoniada sem poder me movimentar. E eu já estava acordada, já estava ciente do que eu estava fazendo, então não precisava me amarrar, que eu não ia mais puxar nada. Quando elas vieram me amarrar, que eu pedi, aí deu a terceira. E eu vi a menina em cima de mim assim... Oxe, mulher, eu sufocando, apagando, e ela, você tá brincando? Aí quando ela olhou para mim, interessante, a última coisa que a gente perde é a audição. Eu escutei o batimento fazer tchim, e aí eu pagou. Mano, é o coração parar, eu não tô falando, é parar, mas caralho. Aí ele, quando psicológico da pessoa também vai pro saco, eu acho. Quando eu retornei, as meninas que estavam me amarrando ficaram tão apavoradas, falaram assim, eu disse, porque eu estava internada em Juazeiro, eu fiquei um tempo em Petrolina, no IMIP, daqui, e fui depois para Juazeiro, para o Hospital Regional de Juazeiro. Elas disseram, o IMIP, tudo público.
Isso, todos os dois eram públicos. Todos os dois era tudo público. E Acho aí que o de Juazeiro tinha uma estrutura melhor, era? era por conta do pulmão, porque aqui eles não estavam nem tirar minha sedação e nem estava conseguindo fazer meu pulmão voltar a funcionar, porque meu pulmão estava 75% comprometido. O SARA, que é Quantos por cento? 75%. Já era, moço. É muita coisa. Coração parando, pulmão parando de funcionar. Começou pelo rim, porque o rim estava praticamente com... um cadáver, mano. Vem cá, na hora que deu a parada no coração aí você ouviu a última coisa, foi o barulhinho. Foi o barulhinho. Aí tu não viu mais nada. Escutei nada mais. É como se tivesse dormido. Quando eu acordei, já havia médico em cima, tentando fazer aquela reanimação. Ela também. Aí, quando eu disse assim, eu quero voltar para Petrolina, porque no momento que eu voltei, eu falei. Eu lembro que eu falei, eu quero voltar para Petrolina. Ela fez, calma, que você foi para o lugar mais longe. Você morreu e voltou. Sua boca ficou quase preta. Caramba. Ela falou bem assim pra mim, fique calma, se tranquilize pra não acontecer nada mais com você. Maiane, não sei porquê, mano. Tá chamando ela de Jeane, cara. Maiane, agora... Não, calma aí, vamos dar um abraço pra Jeane, de Ronaldo. Jeane. Abração. Mas, Maiane, como é que você conseguia, tipo assim, psicologicamente, na sua mente, você conseguia associar o que estava acontecendo ou não? Não. Quando eu acordei, eu não sabia de nada, não sabia nada do que tinha acontecido comigo. Eu fui sabendo aos poucos... Porque assim que eu acordei, não tinha ninguém da minha família para me ver. E quando eu acordei, eu só via tudo muito embaçado, as pessoas embaçadas, e o eco. O ouvido ficava como um eco, quando eu acordei do coma. E é tipo assim... Ficou quantos dias mesmo em coma? Em média, uns 30 dias. Quem me falou foi uma cunhada minha, você passou 30 dias em coma. Ela falou essa média. É pesado. 30 dias. E aí, a pessoa vai perdendo peso também, não vai? Isso, fiquei muito magra. Muito magra. Eu perdi 10 quilos. Quando o pastor falou, não, é que essa mulher já ficou internada. Falando, não é possível, mano. Não parece. Os próprios médicos, quando me vê novamente, dizem, nossa, você era aquela que estava internada. Não parece, está totalmente diferente hoje. Que a pessoa fica muito, muito magrinha. E os médicos diziam assim, quando eles iam passar, eu fiquei sabendo tudo o que aconteceu, porque quando eles iam passar para um outro, que eles tinham que passar para os que iam chegando, eles falavam, essa menina teve isso, teve pielonefrite, teve parada cardíaca. A parada é séria quando você não sabe o nome das paradas, tá ligado? Eu não sei repetir. Ele está ali. O que é isso? O que é isso? Eu finjo costume, pode falar, é coisa ruim. Entenda, o que eu não falei. Ela vai falando, não, aí colocou um negócio e tal, que eu não senti nada. Não, pode... Teve o espirifrite, como é que é o nome do negócio? Pielonefrite. Acho que, eu nem sei se eu estou pronunciando certo, mas é o pus no rins. Uau. É uma infecção no rim. Aí, e o rim não é grande, não, mas se tiver pus... tive infecção generalizada. Generalizada. Aquela que pode causar falência múltipla dos órgãos, mas graças a Deus e comigo não aconteceu. Mas eu tive a infecção generalizada. Os sintomas já são coisas bem pesadas, né? Tipo, quase uma doença, né? Os sintomas. Caraca, mano. Tive também início de pneumonia primeiro, aí tive água no pulmão, que eles drenaram, eu tenho cicatrizes no meu corpo da drenagem do pulmão. Nossa, cara. Tive o pulmão de SARA, que é o mesmo que dá no Covid. Só que eu tive em 2016. Que reduz, né? A capacidade do pulmão, e eu ficava respirando por aparelho. Enquanto eu estava ainda no aparelho, enquanto estava ainda os 25% funcionando, que era um pulmão todo sem funcionar e o outro só assim, a metade. Mas entubada, né? Entubada. Porque o aparelho está me só fazendo... Só você ser entubado e voltar vivo já é um milagre. Cara. Isso. Não, aí... a gente pode ver isso. Né? A gente viu isso no Covid, né? Mas deixa quieto. Vamos falar sobre isso agora, não. Isso. Aí eu tive esse problema do pulmão e quando os médicos diziam assim que, como o senhor sempre fala aqui, repete sempre que eles diziam que 5% só sobrevivem. E minha irmã, todo mundo sempre dizia, não, mas ela vai viver, minha mãe, ela vai viver, o senhor também vai viver, botando fé, a oração e tudo para poder que eu voltasse. E eu sentia que isso era muito uma batalha espiritual, porque os sonhos que eu tinha muita batalha espiritual, batalha de eu tentando sair daquele momento, tive sonhos com Deus. Acho que a igreja estava na UTI junto com ela. Tive sonhos com Deus, com Jesus, sonhos que demonstrava muito que estava tendo essa batalha. Teve um dia que a gente chamou os irmãos, a gente foi para frente do hospital, mano. A gente estava na frente do hospital com a mão levantada, lá orando, o povo passando na rua, ninguém entendia nada. Então, o que esses doidos estão lá orando, cara, e guerreando, intercedendo, sabe? Quando falaram para mim que não, a primeira vai ser Maiane, eu lembrei de o corpo, né? Tipo assim, quando você tem algum problema na sua mão, não é a sua mão que tá com problema, é você que tá com problema, é o seu corpo, tá? Então, tipo assim, quando um membro do corpo de Cristo
tá com algum problema, todo o corpo ele é afetado. E se não é afetado, tem algum problema nesse E corpo. tudo está no propósito do Senhor. Com certeza. Tudo está no controle do Senhor. Com certeza. Tudo o Senhor faz, sabe? E foi incrível como Ele ativou a nossa fé. Isso. Nossa fé foi ativada ali. Isso, essa oração que vocês fizeram lá foi a que eu tive a visão de cima Isso, de, você de estava céu. lá. Porque todos os sonhos, a maioria dos sonhos que eu tinha quando eu olhava tipo de cima, vinha as nuvens e vinha embaixo, Como se que eu você estava estivesse já no lugar em cima. acima. E eu olhava para baixo e um dos sonhos eu falava assim, eu não chegava a ver Jesus, eu via que tinha Jesus do meu lado. Uau! E falava assim, Jesus, acaba logo com isso, porque eu tenho uma filha para criar. Era o que eu falava, né? Eu tenho uma filha para criar, que eu sempre, até no sonho, eu tinha essa vontade de estar perto de Eloá, porque eu nunca, até o momento, eu não tinha passado nenhum momento, assim, 3 dias longe dela. E nisso, Jesus na Aí sua passei esse barriguinha tempo lá, todo, isso, meu sendo Deus. gerada. A ciência de que você estava grávida ainda tinha? Não. Ou Tinha, porque quando eu acordei também perguntei, cadê meu bebê? Porque como eu fiquei muito magrinha, parecia que eu não estava mais com o bebê na minha barriga. Aí eu perguntei, Cara, cadê? Jesus E o nome passando era por para tudo ser isso. Arão. Tudo isso, o menino passou pelo vale da sombra da morte. Herodes querendo matar Jesus, mano. Tá vendo aí? E eu disse assim, cadê Arão de Jesus? E aí, como eu estava traqueostomizada, eu tinha que falar, mexendo os lábios, nem todo mundo entendia. E eu, cadê o meu bebê? Aí eu ainda falei assim, eu não sabia nem onde eu estava. Eu não sabia onde eu estava. Se eu estava no andar de baixo, no andar de cima, onde eu estava no hospital, porque eu entrei em coma. Mas eu falei assim, meu bebê está no andar de cima. E ela, que bebê? Aí ficou assim, eu vou investigar isso, a mulher que estava comigo. Aí Demi chegou e disse, não, seu bebê está na sua barriga. Aí eu disse, não, ele nasceu e ele está no andar de cima. Eu dizia isso, acho não sei se inconscientemente, por conta de ter saído do coma há pouco tempo. E ele dizia, não, está na sua barriga. Eu só acreditei, eu pensei que eles estavam tentando me tranquilizar, por questões de dizer assim, não, tiramos o bebê, mas vamos deixar ela tranquila para ela não piorar. E eu achando que estavam mentindo. E o meu bebê não está aqui, que eu não estou sentindo por conta que eu estava bem magrinha, parecia que eu não tinha nem barriga mais. Eu, não está aqui, me diga o que aconteceu com o bebê. Aí ele fez, não está. Aí chamaram um médico e botaram aquele negocinho para sentir o batimento cardíaco. Aí eu me tranquilizei. Uau, eu fiquei muito feliz, legal. porque depois que eu saí do coma, contaram que teve um caso, um certo momento, que os médicos cogitaram tirar, né, o bebê para poder ver se eu reagia. Porque eles percebiam que talvez podia ser por conta da gravidez. Aí eles chegaram até meu esposo e falaram assim, olha, a gente só pode tirar isso com sua autorização. Você aceita? Aí ele disse, e qual é a chance de vida dela? Ele disse, a gente é uma tentativa. Ele foi uma tentativa, pode ser que ela reaja bem. Aí ele fez, não, então deixa eu pensar. Aí foi para casa, diz ele, chorou um bocado, ajoelhou, orou e disse, Deus, Acaba daquele tamanho chorando. eu tenho para mim que eu não tenho que responder nada, quem vai responder é o Senhor, porque nesse momento que eles pensaram em tirar era porque a placenta tinha descolado. Aí eles pensaram em tirar justamente por isso. Aí ele orou, passou-se um dia, eles perguntaram, eu disse, não tenho resposta, só dizer que não tenho resposta. E ele sempre, mas tem que ver isso logo, veja, você tem que dar uma posição, porque é o caso da sua esposa. Aí ele foi e deixou, quando foi uns 3 dias depois, Imagina, quando moço, ficar numa situação nessa dessa, de situação. escolher. Importante sacerdote, né, cara? Isso. Tá alinhado com o Senhor. Aí ele falou o seguinte, que quando foi no 3º dia, a placenta regenerou. Aí os médicos disseram, não, agora a gente não vai tirar, porque agora ela corre risco de vida se tirar. Aí deixou Jesus Emanuel na minha barriga. E interessante que eu acho que eu ouvi algumas coisas que as pessoas falavam quando eu estava num coma, porque eu acordei chamando ele Arão de Jesus. E enquanto eu estava lá no leito de morte, que ele chamava leito de morte, que ele estava esperando só o último momento. Não tem, eles diziam sempre, para todo o pessoal da minha família, chegaram a chamar minha mãe e meu pai, dizer, olha, vocês estão preparados para ouvir o que está acontecendo com sua filha? E minha mãe disse, eu tô, meu pai não quis ouvir, chorou, saiu, não quis saber, porque deu aquele choque, né? Aí ela, tô, porque eu vou sair daqui e o bebê que está na barriga dela vai se chamar, ela que botou o nome, Jesus. Uau. E ela não sabia nem se era menino ou menina. Ela fala assim, vai ser Jesus. Se for eu tô sentindo que é um menino, mas se for uma menina, ela vai ter que colocar alguma forma o nome de Jesus, porque eu já me apeguei com Jesus e ela vai sair dessa. Uau. E eu já sabia o nome dele. Acordei chamando pelo nome dele. Só que era para ser Arão de Jesus. Mas a mãe disse, não, Jesus tem que ser primeiro. Jesus tem que vir primeiro. É Jesus alguma coisa, procura outro nome. Aí eu decidi Jesus Emanuel. 2 nomes foda, que é o 2 é Jesus, de qualquer forma, Deus conosco. E nessa questão de graças a Deus não tirou, né, o bebê, até porque quando eu procurei, a primeira coisa que eu procurei foi realmente por isso, para saber que meu bebê estava ali comigo.
Eu não ia ser um baque realmente para mim, nesse momento, se eu recebesse essa notícia. Mas aí foi tudo isso. Tudo, assim, nos conformes de Deus. Deus realmente trabalhou em tudo. Ele nasceu perfeito. Tantos remédios fortes, fentanil, acho que é fentanil, que é eu acho que, eu não sei se é o fentanil ou o Propofol, que o Michael Jackson morreu porque tomou uma dose forte. Diga aí. Ele é não sei, não tem foto aqui, mas ele é uma goda branca. Analgésico, ele, né? Ele é o sedativo. É o sedativo. Agora eu tô em dúvida qual dos dois é o sedativo. Eu me confundi agora, se é o fentanil ou o Propofol. Sei que os dois é bem... Demi até tirou uma foto, ele é bem grosso. Uhum. Ele não é líquido, ele é tipo um gel, sabe? Uma coisa bem forte. E era o que me mantinha naquele momento ali sedada para poder fazer todo o tratamento. E assim foi fazendo o tratamento. Graças a Deus mandaram lá para Juazeiro justamente porque Petrolina não estava conseguindo fazer o retornar e não estava tratando muito do pulmão. E lá em Juazeiro tem um aparato melhor para a questão do pulmão. E aí foi regenerando tudo. Quando eu fiz o exame do pulmão, depois que eu saí, disseram, nem parece que você teve pulmão de Sara, porque geralmente as pessoas ficam com sequelas, né? Respirando ofegante, ou então, quando eu estava traqueostomizada, outra coisa que me surpreendeu muito, que eu passei traqueostomizada. É isso que eu ia perguntar, aquele negócio aqui, né? Essa cicatriz aqui é do traqueóstomo. É para respirar? Isso. Aí eu respirava por aqui. É igual naqueles filmes, quando o cara se engasga, não sei se você já viu. Já. O cara pega uma faca, assim, corta, assim, ó, fura, bota um canudo. Eu já conheci uma paciente que tinha isso aqui que era para respirar. Tem que ficar aspirando, né? Isso, tem que ficar aspirando. Pronto, nenhuma das paradas foi justamente porque criou uma rolha nesse local e aí teve a parada. Por conta dessa rolha. É tipo, criou uma rolha de sangue. Fica secreções, né? Passando pelo duto. Nossa, e aí juntou com sangue, fez uma rolha e tapou. Tapou, né? Aí apagou. Eu não lembro se foi a segunda vez, mas eu tive uma das paradas por conta disso. Por conta do traqueóstomo. E a questão do traqueóstomo é que eles falaram assim. Eu vi meu esposo perguntando: ei, quando ela tirar isso, não vai ter nenhuma sequela, não? Ele fez: olha, provavelmente ela vai precisar, por conta do tempo que ela está com traqueóstomo, que eu passei muito tempo, não lembro também a quantidade de tempo, mas ela vai precisar de fonoaudiólogo e provavelmente ela fica com a voz de pato, que chama a voz de pato, que aquela voz é mais ou menos robótica, sabe? É uma voz diferente. Entendo. Eu já vi algumas pessoas assim. Eu já ouvi, eu já vi uma vez. Depois que eu saí, eu vi um senhorzinho que estava com a voz diferente. Aí eles fizeram, ele vai precisar. E a gente, meu Deus, a gente vai pagar fonoaudiólogo, a gente tem condições de pagar um fonoaudiólogo. E eu preocupada também com tudo isso, quando fosse sair de lá, o que ia acontecer. Mas quando eles tiraram o traqueóstomo, que ele falou que foi um dia, eu disse assim, porque todos que chegavam em mim diziam assim: o que você está sentindo? Aí eu podia estar com febre, com dor, qualquer coisa, mas eu só dizia saudade. Aí a enfermeira, a psicóloga que perguntava: de saudade de quê? Da minha filha. Só que eu não falava, né? Ficava mexendo a boca e eles entendiam o que eu estava falando. Minha filha. Qual é o nome da sua filha? Eloá. Aí teve um certo tempo que uma chefe lá do local lá do regional disse: quanto tempo você está sem ver sua filha? Eu disse: não sei, mas muito tempo. Aí ele falou: pois você vai ver hoje. Aí eu me animei, eu disse: mas como assim, se ela não pode subir? Porque não podia ir para a UTI. Aí ela fez: você vai descer. Pode? Ou porque ela é criança? Não pode. Pô. Não pode, é porque é criança. Criança aí não pode. Aí eu vi, é por isso que eu sentia muito saudade dela, porque todos os outros eu vinha me visitar, tias, mãe, pai, e meu esposo sempre revezando com minha irmã Magda. Ela sempre ficava revezando mais com ele para ficar cuidando de mim e tudo mais. Enquanto podia estar cuidando, enquanto eu estava em coma. Mas quando eu saí do coma, já não podia mais acompanhante. E aí eu falei que eu queria. Aí quando foi no momento da visita, ela disse: eu quero que você traga sua filha. Era 2 visitas, era uma de manhã e outra de noite. Aí você vai trazer, na próxima visita, vai trazer sua filha. E meu esposo ficou preocupado, porque ela tinha 4 anos. Aí ele ficou preocupado como ela ia reagir. Eu estava muito magra, eu estava com um canudo no pescoço, não conseguia falar, ela não ia me entender. Aí ele disse: não é melhor não. Eu disse: não, eu quero ver. Aí ele preparou ela, conversou com ela antes de ir para lá e foi. O melhor dia da minha vida, quando eu desci, consegui ver minha filha. Foi um chororô. Não, eles me levaram na cadeira de roda, com todo o que estava em mim. Porque, assim, no início eu estava com o vento, né, que é o ventilador que chama, que era justamente para respirar, que era o tubo. Estava entubada e tudo, mas foi tirando aos poucos. Foi tirando cada... Aí, nesse momento que eu fui ver, ela já estava bem melhor, só que ainda estava muito debilitada, ainda estava com sonda, se alimentando por sonda, várias coisas ainda. Mas eles conseguiram me levar até lá embaixo. E até um fisioterapeuta que tinha lá chorou. E disse: para que vocês foram falar para que eu chorei? Porque todo mundo se emocionou, porque era só 1 hora. Diga aí. Então, eu quero saber assim, a visão dos médicos, né, cara? Porque eu acho massa
essa questão do milagre, de contrariar, porque assim, a última palavra vem do Senhor. Então ele sempre vai contrariar, cara, os médicos. Isso. Porque o médico pode falar assim, ó, esse cara aí não vai adiantar, vai morrer. Eu vi um cara que estava em fase terminal e até uns vídeos bem interessantes de, assim, pessoas que morrem e voltam, né? Sim. Vida após a morte, né? Vida após a morte, aí teve, acho que foi na Discovery, e mostrou 2 caras que teve experiência com o céu. E um deles, ele morreu, e aí ele fala que ele escutou uma música linda, foi para um lugar e sentiu o cheiro, viu as flores, viu as plantas, sentiu o cheiro. Ele teve uma experiência, e ele estava câncer terminal. E aí mostra a tomografia do cara, câncer no corpo inteiro. Nossa. Isso eu vi na Discovery, não foi em programa evangélico, não. E o cara fala que teve uma experiência com sobrenatural. Tô ligado. E aí ele teve essa experiência com o sobrenatural. Algumas pessoas acho que falam que escutaram música no quarto dele e é a música que ele estava escutando no céu. É uma loucura o negócio. E quando ele volta, ele morre, eu acho que ele ou entra em coma, sei lá, e volta, o câncer começa a sumir. A sumir do corpo dele. Então, e os médicos, eles foi assim, um caso assim, sobrenatural de uma cura de um câncer que estava espalhado no corpo inteiro. É tipo um documentário para investigar essas paradas, né? Coisas assim, Eu já vida tô após a ligado. morte e tal. E teve um outro documentário também, o pessoal procurar no YouTube e acha o nome do Daniel. É um cara africano que ele morre, vai pro necrotério, aplicam formol no cara. Eu já ouvi esse. E a esposa do cara leva o corpo do cara pra igreja e o pessoal começa a orar. Sabe, ela não aceita e o cara ressuscita também. E ele fala também sobre isso, de experiência. E quando o corpo do cara estava no necrotério, o pessoal do necrotério escutou música e escutou tudo que o cara estava escutando quando estava no céu. Loucura. E o pessoal que estava no necrotério até correu. Então, assim, é algo sobrenatural. Né? Eu creio no sobrenatural. Isso, eu tinha até pulado, acabei falando de Eloy, esqueci de concluir o sonho que eu tive, que eu via vocês orando. Eu falava, Jesus, acaba com isso, eu tenho uma filha para criar. Aí eu olhava para baixo e falava, pastor, ora por mim, pastora, ora por mim. E aí parecia um foco de câmera. Eu vinha assim, eu vi um círculo de oração e via o rostinho da pastora. Eu via que tinha o pastor por causa do cabelo, estava nos ombros, mas o rosto da pastora eu vi olhando para cima e orando, chorando e orando para cima. Tive esse sonho que realmente é tipo assim, eu acho que em algum momento ele me levou para ver o que vocês estavam fazendo por mim. Eu creio que é isso, porque foi uma intercessão maravilhosa da parte da igreja, da parte da família também. Foi muito bom mesmo essa intercessão. Foi, cara. Tipo Pedro, né? Quando Pedro tá preso, a igreja não cessa. A igreja vai orar, incessante. aí o sobrenatural acontece. Diga aí. Mas é isso mesmo. Ao mesmo tempo que a gente estava nesse ambiente de intercessão, eu lembro que era uma coisa assim de entrar na brecha, de estar guerreando. Eu lembro que a varanda da nossa casa em cima, assim, cara, a gente levantava a mão e a gente decretava, liberava decreto, assim, sabe? E não aceito, e Senhor... E ao mesmo tempo a gente sentia o favor de Deus. Não sei se você consegue entender a presença de Deus. E como se Deus falasse, não, ela não vai morrer. Veio uma convicção, sabe? Veio uma convicção. E eu até desafiei aquela pessoa a falar, né? Mas os médicos falaram. Cara, a igreja precisa entender isso. A gente não pode basear nossa fé no que os médicos estão falando, do que a OMS está falando. Né? A pandemia revelou uma igreja fraca porque escutava mais a OMS, dava mais ouvidos ao que estava acontecendo, né? O que a OMS soltava, né? E a OMS falava para você, uma coisa mais confusa de tudo. Mas deixa para lá. Fala uma coisa. E no outro dia, lembra? No outro dia era outra coisa, né? E do que a palavra de Deus, cara. E a palavra de Deus fala, cara. Ela mostra, acabei de ler aqui, a oração com fé, ela cura o doente, né? Então, assim, a gente esquece de levar o doente para os presbíteros orarem. Então, está na palavra. Então, antes da gente ir para o médico, vamos levar para a igreja, vamos voltar a ser uma igreja que tem realmente o culto de cura, orar por cura. Né? Antes da gente levar para o médico, Senhor, em nome de Jesus, cura esse enfermo, tira esse câncer, mas está com câncer, mas está com a doença terminal. Para Deus, toda doença, querido, é só um estalar de dedo que ele vai trazer a cura. Jeová Rafá. Meu amigo, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, tudo está na mão do Senhor, tudo está no controle do Senhor. Temos que voltar a ter fé, temos que voltar a crer no milagre. Eu Acho que tem uma pizza aqui, pode trazer a pizza. Eu tô Não sentindo tem cheiro.
Não tem prato, não tem nada. É tartaruga ninja, meu amigo. Quem sabe o que é tartaruga ninja, Aqui. pode abrir. Tartaruga ninja come com a mão. Cara, é engraçado se eu falar sobre isso, que tipo assim, na pandemia, talvez... Se tiver um refri sei, lá, pode botar aqui também, tá? Eu não sei, talvez, se não tivesse acontecido isso com Maiane, que fosse na pandemia, a gente não teria saído aos hospitais, sabe? É. Mas a gente tinha um exemplo na casa que fez a gente, que Foi. no tempo da pandemia... Isso foi algo que Eu alimentou a gente lembrar. Não, cara, Eu olha, lembro. Maiane, vamos pros hospitais. Eu lembro de uma pregação, tipo assim, Maiane tá aqui, é a prova viva que Deus ele cura, então... A partir de sábado que vem, cara, a gente vai estar nos hospitais. Começou dos jovens, não, sábado que vem foi a igreja toda. E isso não só mexeu com a nossa igreja. Cara, várias igrejas, saiu no blog do Saiu, Pet espalhou Patrolina. vídeos. Teve gente de Brasília que me procurou, teve gente de São Paulo que me procurou. Gente do Nordeste inteiro entrou em contato comigo. Falou, como que eu faço esse movimento? Eu falei, cara, pega a turma, vai pra rua, vai pros hospitais, vai orar falando pelos aqui, enfermos. eu fico pensando, cara, será que se a igreja aqui. não tivesse orado por Maiane, será que a gente teria orado nos hospitais? Talvez não. Então, acho que talvez, com certeza, foi um preparo que Deus fez para uma próxima estação, através da vida de Maiane. É muito louco. É muito louco pensar E dessa essa forma. época foi muito bom mesmo, essa época do... Não, obrigada. Esse agora refrigerante todo preto. É. Não acredito que é cajuína. Patrocina nós. E nessa época das orações no hospital foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Foi muitas muito pessoas que até edificante. hoje estão aqui. Tem muitas pessoas que estão hoje na igreja que eles permaneceram através dessas orações. Que estavam desviados, vivendo vidas totalmente... Isso. E por causa das orações dos hospitais é que eles estão até hoje na igreja. Não, mas isso que eu não ia comer. Vocês guardam meu pedaço. Essa questão que o pastor falou, realmente quando eu acordei do coma, era o que os médicos falavam. Falava bem assim, falava tudo o que eu tinha tido e dizia, essa menina é um milagre. Eu não sei como é que ela está aqui viva. Porque tudo que eles diziam realmente não tem jeito, não vai dar certo. Isso é realmente para a morte. Dizia assim, se preparem. Dizia assim, se preparem. Inclusive, uma das falou para minha irmã, Magda, que ela falou assim, olha, Magda, eu não sou pessimista, eu sou realista. Eu estou te contando o que está acontecendo com ela e realmente ela não tem como sair daqui viva. Falava dessa forma e minha irmã, mas tem sim, olha o pulmão. Ela dizia que eu conseguia ver melhora no pulmão que ela não conseguia ver. Era pouquinho assim, quando ficavam botando o raio-x do pulmão, porque todos os dias tiravam raio-x para saber se estava tendo melhora. E a médica dizia que não estava tendo, e Magda conseguia ver a melhora. Ela aí foi melhorando, e foi muito impressionante a melhora, porque foi muito rápido. Magda, sua irmã. É minha irmã, eu tenho mais 2 irmãos, Marcílio e Sullivan. Essa parte aí do pulmão, eu vi um vídeo recentemente que fala sobre fisiculturismo e tal. Ele fala que o cara chegou no hospital com 75% do pulmão comprometido. E o médico falou, cara, esse cara é um cadáver andando. Isso. É porque realmente quando algo é no pulmão, e principalmente quando já está 75% comprometido, porque teve pessoas que na época do Covid com 50% estavam morrendo, com 50% do pulmão comprometido. E 75% realmente era algo que eles estavam dizendo, só estava esperando fechar ali para dizer, agora não tem mais jeito, porque realmente é algo bem grave. É uma doença que realmente veio para, assim... A gente sabe que tudo é no conforme de Deus. A gente sabe que pode ser que alguma doença venha bem grave, como a gente vê, né? No milagre, a gente volta. Mas, realmente, muitas pessoas, infelizmente, faleceram nessa época, por conta justamente do que eu tive em 2016, que nem Covid se falava naquela época. Covid foi fichinha, pô, pra isso aí. Foi fichinha. Tá maluco. Né? E tu ficou com medo de pegar Covid? Olha, eu, assim... Fiquei tranquila bem no início, estava bem tranquila. Quando chegou quando já estava ficando melhor, assim, melhorando um pouquinho, não estava tendo tantos casos. Aí, infelizmente, um tio meu, Dimas, faleceu. Ele já estava com algumas doenças, foi internado no hospital, aí acabou falecendo. E depois uma tia do meu esposo. E aí abalou muito o meu psicológico. Eu comecei a ficar assim, não que eu estava com medo, mas ninguém podia falar que estava... Tinha quantos anos eles? Ele tinha 50, eu não lembro a idade exata, mas eram 50 e poucos. Ele estava com um problema na pele. Ele estava com um problema na pele. E ninguém ainda tinha descobrido o que era. Estava fazendo vários exames. Ele
Ele também foi entubado. E a outra foi quando a tia dele foi quando tentaram entubar, porque ela tinha problema no coração também, a tia dele. Tinha um problema no coração, ela teve paradas cardíacas uma atrás da outra e acabou não resistindo à parada Mas cardíaca. tudo colaborou pra ter medo. Ó, Todo teve um mundo caso, não botava sei se medo, você bicho. lembra, lá no hospital, no regional, entraram em contato com a gente, né? Falaram, né, do que aconteceu. Aquela foto que a gente tá orando e tal, As mãos na as mãos na janela. janela e tal. Pra quem não tá ligado, a gente foi orar e tirou algumas fotos que a gente botou as mãos na janela e os enfermeiros com luvas colocaram as mãos também. Aí ficou a sombra, ficou bem... Foi Então, bem assim. muito E impactante. naquele momento ali tem até um vídeo que os enfermeiros fizeram, orando e tal, do lado de dentro, Isso. né? E o que acontece? Teve um caso de um cara que teve, acho que foi, não sei se foi 3 ou 6 paradas cardíacas, cara. O cara parava e voltava, parava, voltava, parava, voltava. Foi assim, ó, assustador. Depois ele voltou e estabilizou na hora que a gente tava orando, todo mundo orando lá de fora. Sério, não Aí sabia os disso, médicos não. aí os médicos pegaram e falaram assim, cara, a oração desse povo é uma oração muito forte. Aí os testemunhos ficaram chegando, né? Que o Foi pessoal chegando, começaram teve médico que foi pra igreja, pô, foi no contar culto. o Eu lembro que da testemunho. outra vez que a gente foi lá, eles levantaram um cartaz que tinha 7,14, como é? Se o meu povo, que se chama... Isso, pelo meu meu nome. nome. Se humilhar e orar e se desviar dos seus maus caminhos. Que foi o que nos guiou. Me acessou muito essa palavra. Foi Muito mesmo. top demais. E aí Crônicas, que acontece? pô. Crônicas. E aí que acontece? A gente teve algumas pessoas vindo para a igreja, alguns médicos vieram, ninguém sabia, tá? Mas foi por causa do testemunho, né, do que estava acontecendo. Acho que Frank e Marcelo chegaram na igreja porque viu a turma no hospital, acho que lá na Unimed e tal, não sei. Ele viu essa movimentação ou na internet, acho que foi na internet que ele Pedro viu. Guilherme estava afastado, ele veio nesse tempo. Eu acho que Frank foi na internet, viu quem é esse pessoal na rua e tal, e acabou colando aqui na igreja também. E o interessante é que todo mundo atacando a gente. Lembra? Muita gente Muita falava gente assim, eles são atacando. doidos, estão indo pra Estão rua. fazendo o quê pra ajudar? Eu lembro que a pastora, a pastora não é doida, ela vinha. Querida pastora, nossa querida. Dá um abraço à minha pastora. esposa querida, minha princesa linda. Muito gente boa. A leoa. Olha que ela ama demais o Elias. Me ama, cara. O Elias tá aqui te mandando um abraço. Beijão, viu? Olha aqui. A Lu, ela abraçava todo mundo, cara. A gente tava E não podia, velho. Não podia. A gente tava... Como é que é o nome daquele... Da UPA? Upa. E aí tinha uma senhorinha chorando. A senhorinha dava um choro e fazia assim, ó. Aí ela foi lá, abraçou a senhorinha, orou por ela e tal. Ela, no final, ela perguntou, o que a senhora tem? Ela, eu tô com Covid, minha filha. Aí ela veio, fez oi, isso meu no- amor. ela Aí fez- ela veio assim, oi, meu amor. Eu falei, oi, meu amor. Ela fez isso na Unimed. Aí eu, pô, não pode abraçar ela. Eu já esqueci, chorando assim, eu esqueci. Então, assim, a gente via muito isso. Assim, eu vejo assim, cara, o cristão, os leprosários, os lugares, os hospitais, a Santa Casa foi cristão. Ela falava, mas católico. Não, cristão. Filho de Deus. Filho de Deus, cristão, que crê em Jesus, sabe? A marca, cara, é justamente essa. A gente tem que estar onde está o enfermo, a gente tem que orar justamente nesses lugares, né? E aí eu via muita gente falar assim, a igreja está fechada, vamos fechar as portas, vamos ficar dentro de casa. Tal. Tem crente, gente, vou falar para você, cara, se você é esse tipo de crente que se trancou e não recebia ninguém porque estava com medo, eu quero te falar, se converta, tá? E na próxima pandemia, olha só, o pastor tá jogando maldição falando que vai ter a próxima pandemia. Cara, eu não sei, mas talvez vai piorar, né? Que a Bíblia Mas fala, sinais, né, a Bíblia mano? fala São que vai sinais. piorar a coisa, então o cenário vai ficar caótico. Na próxima vez, você vai, meu amigo, fazer o que a Bíblia nos ensina, né? A oração com fé cura o enfermo. Então, vamos lá bater lá nos hospitais mesmo, lá na porta. Eu lembro que uma equipe médica saiu toda assim, se ajoelhou. Cara, surreal aquilo, cara. Eu lembro que quando dava o horário certo, eles já ficavam na porta esperando a gente. Esperando. E tipo assim... Ligaram pra gente, diretor do hospital lá, falaram assim, vem pra cá, tal, a gente quer receber você. Não, o interessante é que, tipo assim, Jesus, ele andava nas ruas e quando via um enfermo, ele falava, cara, agora é a hora de eu ir lá. E os cristãos não. Eles falavam, cara, vamos se afastar pra gente não pegar. Vamos Cara, escutar o que a OMS fala. A OMS, o nosso Deus. Nosso Deus nada, meu irmão. Nosso Deus é o Senhor, que é dos senhores, meu amigo. Não tem OMS, não. Então, olha só, quando vir esses decretos malignos, né? Pula fora disso, meu amigo. Você tem que ser como Daniel na Babilônia. Exato.
Não é não? Como Sadraque, Mesaque e Abednego diante de um decreto maligno de se curvar uma estátua do rei. Não, você vai ficar em pé, meu amigo. Mas vamos me lançar na fornalha. Que lança a gente na fornalha. Ah, mas eu vou pegar Covid. Que pegue Covid, meu amigo. Uma coisa muito massa que o louco que a Maiane falou é que quando ela descobriu tudo isso, ela falou que mamãe volta pra casa, ela falou assim, que seja feita a tua vontade. Isso. Cara, é uma oração muito difícil fazer, que seja feita a tua vontade. Se a vontade for eu morrer. Isso. Cara, a vontade dele disse. prevalece, cara. Não é sobre nós, nunca foi sobre nós. Mas fala aí, Maiane, como que foi a reação dos médicos? Justamente isso, como eu estava falando, eles chegavam e diziam, teve inclusive um que chegou e falou assim, olha, eu não sei como pode essa menina, depois de tudo que ela teve, ela tá aqui dessa forma, viva. Porque para contar a história dela, só Deus, porque ele não conseguia nem contar tudo que eu tive ali naquele momento. Milagre. O que eu escutava era milagre. Todos mesmo pensavam, essa menina é um milagre, essa menina é um milagre. Porque o que eles pensavam era que realmente, por conta de tudo que eu passei, não ia sair dali viva nem o bebê, né? Que estavam orando também, tanto para mim quanto para que o bebê também saísse bem dessa. E graças a Deus isso se cumpriu. E Deus foi muito maravilhoso mesmo com minha vida. Inclusive, cada aniversário, cada momento que eu tenho com eles, geralmente eu choro em algum aniversário, porque eu lembro, eu estou aqui. Hoje eu podia não estar comemorando esse momento, mas hoje eu estou aqui. E eu estou viva. Isso é maravilhoso, poder falar isso. Os médicos, quando encontram, depois que vê a gente, vê o meu esposo, lembra muito por conta do meu esposo, porque eu fiquei muito diferente, né? Eu fiquei muito magra e como eu voltei agora, eles olham e só lembram porque eu vejo seu esposo, mas, cara, você está irreconhecível. Não parece ser aquela menina que estava lá internada. O que Deus fez na tua vida, mesmo assim, foi muito maravilhoso. A gente não acreditava que você ia sair dali, não, daquele jeito, não. Não tem dinheiro. Aliás, teve uma que falou até assim, não tem dinheiro que pague. A gente vê essa menina assim, em pé. Uau. O dinheiro que a gente recebe não vale nada. Porque realmente não foi Deus mesmo. Né? Não tem como, porque quando esses médicos que às vezes nem acreditavam no Senhor, olhar isso e falar assim, cara... Eles sabem, tipo, vai contrário ao que eles aprenderam, Lucas, né? Que foi ensinado na faculdade. Eles falam assim, não, calma aí, existe alguma coisa, né? Além desses livros que eu estudei, né? E é real, foi Deus, exatamente. Não tem explicação. Quando não tem explicação, por isso que eu acredito muito no evangelho de poder. A revelação do poder. Porque assim, ó, você pode ser muito bom na teologia, muito bom em várias coisas, cara. Mas você vai para um país onde todo mundo é rico. Vamos lá, tu vai para a Europa, tu vai para o Oriente Médio, né? Que você Emirados não vai, Árabes. Tu não vai abrir a Bíblia lá e vai falar, porque se tu falar tu já é preso na mesma hora, né? Mas o que vai funcionar naquele lugar? O evangelho de poder. Entendeu? É você chegar e Deus te usar de uma forma que não vai ter explicação. Você vai ver o paralítico andar, o cego ver, uma palavra de conhecimento acontecendo, algo sobrenatural acontecendo. E as pessoas vão olhar e vão falar assim, só pode ter sido Deus. É nessa hora que o Senhor ele vai te usar para poder entrar em alguns lugares de incredulidade, através do evangelho de poder, o que aconteceu na sua vida. E uma coisa assim, a gente recebeu recentemente lá na nossa casa de apoio, né? Que a gente tem. Para quem não sabe, a Casa de Apoio é uma instituição? A Casa de Apoio é a missão da igreja, né? A Missão Tribo de Gade. Na verdade, a gente até mudou o nome para Missão Tribo de Gade. Né, é um lugar onde a gente cuida de algumas crianças. Recebe órfãos e viúvas. Né? Órfãos de pais vivos. De pais vivos. Entendeu? Que tá ali em situações... Lá tem criança de que o pai matou a mãe, mano. Cara, é barriga. É forte o negócio. Então, e aí, recentemente, a gente recebeu algumas missionárias do Jocum, né, pá. E aí, uma delas morou na Índia. Foi, na Índia. E ela falou que eu pensei que na Índia era assim, você não pode falar de Jesus. Não, você pode. Mas é só mais um Deus. Que legal, é tipo uma coleção de Deus. E aí, nessa situação de Maiane, é onde Jesus ele se destaca. Porque você vai falar para Maomé ressuscitar, não ressuscita. Né? E aí, quando tem essa revelação de poder e autoridade, eles falam, cara, eu não posso negar o que eu vi. Por isso que muitos cristãos nos países perseguidos estão tendo sonhos de revelação, o próprio Jesus aparecendo. Né? Jesus pregando, né? Então, assim, eu creio assim, que Deus ele quer levantar essa igreja viva, essa igreja que vive realmente por fé,
uma igreja que vive em unidade, que realmente ama, que está conectada com os irmãos, um com o outro e com o Senhor, exercendo o sacerdócio vertical, né, e horizontal, que é amar o próximo, amar a Deus e amar o próximo. Eu acredito muito nisso. Eu acho que se a gente despertar para isso nos últimos dias, eu acredito, nós estamos vivendo um tempo, cara, que, sabe, de cumprimento de muitas coisas que está escrito na palavra. A gente está vendo a palavra se cumprir na nossa cara, sinais acontecendo. A nossa geração. Eu acredito. É a nossa geração. E assim, nós precisamos nos dispor a viver essa transformação, essa restauração da igreja, sabe? Ser restaurado pelo Senhor para a versão original, sabe? Ser moldados, crescer de glória em glória, ser aprimorado. Senhor, eu tô ruim pra caramba, mas amanhã eu quero acordar melhor, molda o meu, sabe, quem eu sou, Senhor, sonda o meu coração, vê se em mim um caminho mau, sabe? Trabalho, eu quero viver por fé, não por vistas. A gente vê assim quantas pessoas hoje estão assim vivendo dentro de uma estrutura, indo para a igreja, indo para os cultos, mas o Senhor acaba sendo mamon. O Senhor acaba sendo outras coisas, sabe? E a gente, cara, tem que viver a verdade, a gente tem que viver, ser uma igreja cristocêntrica e bíblica nesses dias. Né? Isso que aconteceu na vida de Maiane, sabe? Venha despertar a gente para crer realmente no Deus da cura. Entendeu? É milagre total, se não tem explicação. Você ter 3 paradas, você tá numa situação como essa, parece que o Senhor levou você até o último lugar mesmo para mostrar assim, ó, é eu que dou a última palavra, é eu que vou fazer o milagre. Pelo que eu ouvi, eu acredito que Maiane morreu mesmo. Morreu, estava no Jonas, vale da sombra da morte. Não era nem mais a sombra, morreu era a própria morte. Era a própria morte. Não era a sombra da morte, não era a morte ela não mesmo. Tava no... E aí quando eu lembrei de você, eu lembrei de Jonas, que Jonas ele é engolido pelo peixe, passa 3 dias e 3 noites. E aí no final de tudo ele vai pregar, o povo se converte, ele fica muito irado com Deus. Mas depois disso, Deus era para tratar ele, né? E aí ele fala, das profundezas da morte, o Senhor me tirou. Maiane, pelo que eu vi, ela estava nas profundezas da morte. E a igreja junto com ela. Então, depois, quando Maiane sai, a igreja também sai. Quero o corpo. E aí Deus usa tudo, né, cara? E aí a gente sai mais assim, crendo, né? E daí a gente já tá lá nos hospitais, lá na frente. Exato, com a mesma pegada. Maiane, a gente vai estar já partindo pro encerramento. Eu quero que tu fale aí, dê um recado pro povo, pra igreja, em relação à fé, quem tá doente também. Eu vou querer que tu ore no final aí, sabe? Eu quero que tu ore pelos enfermos, né, que vão estar vendo esse podcast. Né, entendeu? Isso. Alguém que foi lá nas profundezas da morte, lá, né? E foi resgatado aí pelo Senhor para um propósito. Fala aí, dá um recado para a turma aí. É isso. Realmente, Deus, ele é sempre o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Ele faz milagres sempre. Mesmo aqueles milagres imperceptíveis. Às vezes você sai de casa e não sabe que está tendo um livramento. Está passando por um momento, pelo vale também. E ele te livra. Então, eu creio que Deus, ele nunca vai mudar. Continua fazendo milagre desde a época de tirar... Daniel da cova dos leões, de tirar Jonas da baleia, e tudo isso, todo esse milagre sempre está acontecendo com a gente. Então, crer, realmente ter fé, como ele falou, ser o corpo da igreja, né, estar em conjunto com a igreja. Eu tenho até uma mensagem que é escrita porque eu não sei decorada. Eu queria passar aqui agora. Manda. Falando de milagre. Milagre não se explica, milagre se vive, milagre não se justifica, milagre se aproveita. Não há cálculos, não há explicação, é algo tremendo, é algo sobrenatural, porque Deus é sobrenatural. Então, é isso. A Bíblia fala que em João 21, 25, há porém, João capítulo 21, versículo 25, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, creio que ainda no mundo todo não poderia conter os livros que se escrevessem. Ou seja, realmente... É o último versículo dos evangelhos, né? Esse aí é o último versículo. Realmente, o que ele fez não caberia e ele continua fazendo. Então, a história, eu creio que a gente está escrevendo. Está escrevendo. Atos continua, moço. Continua escrevendo. Continua em nós. A história de Maiane veio a pandemia e quando vier outras, a igreja não pode parar, mano. Não pode parar. Não pode fechar as portas. É um hospital aqui, mano. A gente tem que continuar agindo.
Muito bom, hein? Então aí, gente, estamos aí com a Maiane. Prazer, Maiane, muito legal te receber aqui. Você que é filha da casa aqui, junto com o Valdemir. Valdemir tá ali do outro lado da câmera, ali olhando. Aparece aqui, Valdemir, pro pessoal ver tua cara aqui rapidinho, só pra ficar do lado de Maiane aqui, ó. É gigante. Traz Jesus, Emanuel. Traz Jesus, eu vou mostrar Jesus mostra aqui, a ó. família. Meu Eloá milagre. também, bora Eloá, vem a família toda aqui, para do lado de Maiane. Aproveitar esse ambiente descontraído. Esse olho roxo do pastor, tu quer contar? Gente, eu tô com o olho roxo. Leva Pra quem não sabe, eu sou professor de jiu-jitsu, a gente treina uma equipe aqui na igreja, e um dos meus alunos me deu uma joelhada. Mas eu não vou falar que foi João. Porque é barril, João, né? Foi João. Aí perguntaram pra mim, várias pessoas entraram em contato comigo, né? Pessoas que já treinam já. Pastor, só pode ter sido um faixa branca. Eu falei, foi um faixa branca. Quem machuca a gente é faixa branca. Mas é isso, tá, gente? Pastor não briga na rua não, tá? Isso aqui foi joelhada. Cabelão novo também, né? Cabelo novo, cortei meu cabelo 8 anos com cabelo grande. Caraca. Agora tô aí com um novo visual, estação, gente. né? Vamos Ó, lá. eles aí. Aí, essa é a família, esse aqui é o Jesus, gente. Aparece aqui, Jesus. Olha pra cá, Jesus. É um milagre Fala aí, ambulante, fala. cara. Milagre, Eloá. Oi. Valdemir, essa é a família de Maiane. Gente, eu quero pedir que a Maiane estenda a mão pra cá, assim, ó, e ore por todos os enfermos. Antes dela estar orando, eu quero agradecer todo mundo que tá aí, que tá acompanhando o podcast. Tá? Gente, esse é o primeiro de muitos, né? No primeiro não, que esse é o terceiro, Faltou né? o Pedro. Só que a gente Pedro voltou, aí, ó. o Pedro aí também, família toda A família reunida. é grande. Gente, mais pra frente a gente vai estar passando toda segunda-feira às 22 horas, contamos com a sua presença aqui no podcast, no Gadcast, beleza, E galera? outra Vamos coisa, estar galera, junto. Compartilha. Para o pessoal que você às vezes está com enfermidade, ou até mesmo não, mano. Justamente. família, Ó, compartilha. esse programa aqui tu já vai sair compartilhando para todo mundo que você conhece. Se tem alguém enfermo na sua casa, na sua Exato. família, só para poder dar aquele ânimo, aquela injeção de Alicerçar a fé. Exato. Beleza? Vamos lá, gente. Amém, Jesus. Senhor Deus, neste momento, Pai, entronizamos a Tua presença neste ambiente, Senhor Jesus. Que o Senhor esteja nesse momento, Pai, guardando pessoas, Pai, enfermas. Faz um milagre, Senhor Jesus, na vida dessas pessoas, Pai. Vai aos hospitais, Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor está nesse ambiente, usando a mão dos médicos, Senhor Jesus, para curar, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, o Senhor é o Deus de glória, de honra, de milagre. É tremendo, Senhor Deus, tudo que o Senhor faz. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor guarde corações das pessoas, Pai. Que muitas pessoas sejam testemunho, Pai, assim como eu fui, Senhor Jesus, para contar, Senhor Deus, as maravilhas que o Senhor faz nas nossas vidas, Senhor Jesus. Ó Deus, desde já te agradecemos, Pai. Te pedimos perdão, Senhor Deus, por muitas vezes estar negligenciando, Senhor Deus, de estar falando a Tua palavra, Senhor Deus, mostrando às pessoas, Senhor Deus, o quanto Tu é maravilhoso, Senhor Jesus, o quanto Tu é bom e o quanto Tu quer, Senhor Deus, que essas pessoas estejam em Teu caminho, Senhor Deus, seguindo o Teu caminho, seguindo Teus passos. Agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, todos os milagres, todos os prodígios, todos os livramentos que o Senhor tem dado, Pai. Em nome de Jesus, nesse momento te agradecemos, entronizamos o Teu nome, Senhor Deus. Guarde todos nós que estamos aqui, guarda o pastor, Senhor Deus, guarde... Agora que eu esqueci teu nome, Elias. Guarde Elias, guarde nossa família, Senhor Deus. E amém. Abençoe todos nós. Em nome de Jesus. Seja curado Em nome de Jesus. Senti que isso foi uma vingança, viu, cara? Acho que foi uma vingança. Foi uma vingança, Sumiu na hora. Chamando Nome ela Elias. de Jeane, Jeane. Eu só quero te chamar de Raul, porque é Tá o bom. segundo nome. Gente, grande abraço aí. Até Tchau, mais galera. outro Gadcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.